E o nosso entrevistado é Salésio D'Agostinho. Salésio, prazer em tê-lo aqui novamente no programa, né? Parabéns, cada vez mais consolidando esse espaço aqui. Bom, temos um novo presidente. Jair Bolsonaro acabou vencendo as eleições, né? Vontade da população brasileira. E graças a Deus estamos saindo de um sistema muito estatizado, de pouca liberdade, de empreendimento, para um novo ciclo que eu imagino seja de positividade para o Brasil, para a nação brasileira. O que a contabilidade pode fazer em prol de Jair Bolsonaro, da presidência de Jair Bolsonaro e do Brasil? Muito bem, eu acho que a contabilidade não favorece somente o presidente Jair Bolsonaro. A contabilidade, ela se desenvolveu exatamente para dar segurança aos gestores, para que os gestores saibam como é que o seu negócio, como é que a sua gestão, como é que a sua administração está indo. É para isso que a contabilidade surgiu. Surgiu para proteger a gestão, proteger a riqueza, proteger as finanças, proteger a economia, enfim, fazer tudo aquilo que nós precisamos e que necessitamos para desenvolver a nossa economia. Muito bem. Então, a contabilidade é fundamental nisso. Então, se o presidente Jair Bolsonaro está preocupado efetivamente com o Brasil, se ele está efetivamente preocupado com o povo brasileiro e com o desenvolvimento dessa nação, certamente ele vai se preocupar com a contabilidade, porque a contabilidade é que vai dar a ele a segurança necessária para ele saber onde estão os erros e o que ele pode fazer para cometer os acertos. E outra coisa, né? Uma contabilidade séria, nós falamos de profissionais sérios, como a maioria dos contadores são, né? Quer dizer, o pessoal que trabalha nessa área são pessoas sérias que muitas vezes eles são um problema para administradores que não têm bem boas intenções. Mas, na verdade, a contabilidade séria, ela evita, por exemplo, corrupção, evita desvios de dinheiro, e por isso que muitas vezes ela não é muito bem aceita em determinados segmentos, né? O Salésio, exatamente por isso, porque ela impede essas coisas. Exatamente isso. A pessoa que não quer levar a sério o seu negócio releva a contabilidade num segundo plano. As pessoas que têm interesse no seu negócio, interesse em prosperar, vai dar atenção à contabilidade. E o Jair Bolsonaro certamente vai restabelecer a Contadoria Geral da União. Nós precisamos disso. O Brasil não tem uma contabilidade geral independente. Desde quando que nós não temos isso? Desde 1967. Puxa vida. Vende? Então, em 1967, numa reforma administrativa, o governo federal transferiu a contabilidade para a Secretaria do Tesouro Nacional e transformou a contabilidade não num órgão independente, um órgão com soberania, mas sim num sistema de contabilidade, onde todos mandam e ninguém manda. Então, o que nós precisamos hoje, presidente Jair Bolsonaro, é um recado que os contadores brasileiros gostariam de lhe transmitir. Vamos restaurar a contabilidade geral da União com autonomia própria, com independência e que todos os atos que há indícios de fraude, que seja encaminhado diretamente ao Ministério Público. A contabilidade, ela não pode estar vinculada a quem gasta, ela não pode estar vinculada ao Poder Executivo. A contabilidade tem que ser um órgão independente, aonde o Poder Executivo, quer dizer, todos os poderes, cumpre com o orçamento e a contabilidade é que examina os atos e verifica se está tudo certo. É uma questão de Estado e não de governo. Exatamente. A contabilidade é um órgão de Estado, não é de governo. Então, o que é que acontece? Então, a nossa Contadoria Geral da União iria organizar e administrar e gerir a contabilidade de todos os poderes. O Tribunal de Contas da União, por sua vez, se transformaria num órgão de auditoria da Contadoria Geral da União. Ou seja, então, o nosso Tribunal de Contas fica vinculado à Contadoria Geral da União com função de auditar as contas públicas, ok? Então, ela ficaria o quê? O contador geral estaria subordinando todas as demais. As contabilidades dos estados e dos municípios funcionariam nos mesmos moldes da contabilidade da União. Bom, para chegar a isso até o presidente Jair Bolsonaro, quer dizer, existe uma preocupação de vocês, uma proposta oficial das entidades
que reúne os contadores brasileiros? Sim, sim. Agora, no dia 7 e 8 de dezembro, nós estaremos reunidos em Salvador, exatamente para discutir este assunto, para encaminhar ao presidente Jair Bolsonaro a nossa proposta. Outra coisa que nós também estamos estudando é as obras e serviços públicos contratados pela União. O que acontece? O que nós vamos propor ao Bolsonaro é que essas entidades privadas que contratam serviços públicos, que essas obras, que esses contratos tenham uma contabilidade própria, que seja executado no regime de afetação, sujeita à auditoria, no caso, pela Contadoria Geral da União ou através do Tribunal de Contas. Ou seja, queres trabalhar para a União? Sim, vamos ter uma contabilidade própria daquele contrato, sujeita à auditoria feita pela Contadoria Geral da União. Isso não é só bom para o governo, mas é bom para a própria empresa que presta serviço ao setor público. Sabe por quê? Porque liberta ela, por exemplo, das amarras de ter que fazer, como fez a Odebrecht, a OAS, tantas outras empresas, a trabalhar com propinas paralelamente e depois acabarem sendo elas acusadas disso. Quer dizer, então há uma blindagem nos negócios públicos e privados. Isso aí, e a sociedade precisa saber como é que aquele negócio, como é que aquele contrato foi realizado. Claro. Ou seja, se queremos construir um viaduto, ok, constrói esse viaduto, este viaduto vai ter uma contabilidade própria, ok? Ali vai estar registrado os custos e as despesas para a execução daquele empreendimento, sujeitando a auditoria pela União. Aí não tem como escapar, né? Não tem, pelo menos é uma sugestão que nós estamos oferecendo ao novo governo brasileiro, e a intenção é que vamos acabar com a corrupção, vamos acabar com os desvios. O povo está muito sofrido e o povo precisa ter retorno. E o retorno é a segurança, é a educação, enfim, é o transporte, é tudo que ele precisa. E dinheiro nós temos, recursos nós temos, capacidade nós temos, é só colocar em prática. E só não desviar tanto dinheiro como desviam no Brasil, né? Esse é o problema. problema. Com uma contabilidade independente, com uma contabilidade desvinculado a quem gasta, pode ficar certo que isso vai ser muito difícil. Bom, esse encontro de dezembro lá em Salvador. 7 e 8 de dezembro, a Procon Brasil vai estar reunida lá. Todas as entidades que congregam os profissionais contábeis brasileiros de todos os estados, ok, vão estar reunidos para discutir essa proposta. Na volta, então, traz os retornos aí desse encontro. Vamos fazer certamente é num bom momento, né, de troca de governo, sobretudo troca de paradigma governamental, de sistema de governo. É um ciclo novo que se inicia na economia, no país inteiro, né? O fato todo é o seguinte, é que, na verdade, a Secretaria da Fazenda deveria ser, o Ministério da Fazenda deveria ser o Ministério da Contabilidade, porque Fazenda, na verdade, nada mais é do que os recursos públicos, entende? Nada mais é do que tesouro. Fazenda é tesouro. Dos recursos públicos. Exato, tesouro. E é isso. Então, eu acho que um ministério próprio para cuidar da contabilidade brasileira vai ser show de bola. E é isso que o povo brasileiro quer. Vamos te esperar no retorno, então, para trazer essas manifestações lá do pessoal. Um grande abraço, Salésio. Estarei à disposição. Muito bom. Nesse nosso espaço, conversando sobre contabilidade.